Vamos tratar sobre a multiplicação de discípulos, tá certo? Esse é um passo importante. Nós vamos tratar aqui de alguns pontos que eu creio que é interessante para nós. As sessões são divididas em 4 sessões, três sessões. Continuidade do módulo anterior, a gente vai dar uma volta lá atrás, do módulo sobre membresia e o batismo. A base bíblica para a multiplicação de discípulos. Primeiro, características do discipulado de Jesus. 2, características dos ministros de Jesus. 3, empoderar e equipar essas pessoas, empoderar e equipá-las. 4, as características de um discípulo multiplicador. Então, são ferramentas para a multiplicação de novos líderes, para todos os membros do grupo de plantação e também a formação de equipe de trabalho. Tudo isso aqui é importante. Depois a gente vê no final a aplicação e o plano de ação e as metas que a gente precisa nesse módulo desenvolver. No final desse estúdio, o objetivo geral é que o participante estará em capacidade de gerar novos participantes dos grupos de plantação de discipulado com base nas verdades e princípios bíblicos, os compromissos que são conscientes com a membresia da nova igreja que está em plantação, do novo grupo missional que está em plantação e através do segundo convite que nós vamos fazer para o batismo, porque nós vamos continuar fazendo convite a cada 3 meses para as pessoas se batizarem. Nos nossos grupos missionários é preciso que nós façamos batismo sempre, tá certo? É um ato contínuo, todo o tempo a gente vai fazer batismo, ok? E a dinâmica do material é a mesma que nós falamos nos módulos anteriores. O capacitador está ali para poder servir tanto em duplas, grupo, individualmente, fazendo a exposição do material e encontrando novos voluntários para a multiplicação. O segmento do módulo anterior, nós seguimos o mesmo processo. Nós precisamos sempre começar com o devocional, os testemunhos, a oração e fazer o nosso ABC. Terminando a palestra aqui, tá certo? Terminando essa palestra do módulo 5, você já faz o seu ABC. Lembrando que essas palestras é uma vez por mês. Uma vez por mês você pode aplicar isso com seus grupos de líderes. Você que é capacitador, apresenta esse módulo uma vez por mês para os seus multiplicadores. Então o capacitador tem a responsabilidade de apresentar esse material para os seus multiplicadores. E uma vez por mês. E os multiplicadores que estão aí assistindo, quando você terminar, quando você concluir, ouvir o restante da palestra, você já prepara o seu ABC do plantador ou do multiplicador, ou o relatório do grupo missional. Tem esses títulos, mas você não se preocupa. Quando a gente fala de ABC em uma região, o pessoal diz assim, estão me ensinando a escrever? Não, não é isso não. Base bíblica para a multiplicação de discípulos. Primeiro, características do discipulado de Jesus. Em João 17, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra e completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Certamente nós encontramos no versículo 4, a parte A, ele diz, eu te glorifiquei. Sabe o que nós somos feitos? É um ministério que glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Essa formação de discípulo de Jesus glorificava a Deus pelo que ele estava fazendo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra. No 17 ainda ele diz assim, e eu simplesmente consumei a obra, eu realizei essa obra de maneira completa, ok? É interessante notar esses pontos. Outra coisa, ele se enfocou, ele colocou o foco principal na formação de novos discípulos, de fazer com que esses discípulos se tornassem discípulos multiplicadores e que também glorificassem o Pai Celestial que está no céu com o trabalho que eles estavam fazendo.
Isso é importante. Quando a gente nota todo esse contexto e entende que ele estava fazendo isso com o propósito de desenvolver os seus discípulos. Nós vemos do versículo 6 a 8. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus. Olha só. Eram teus. Os discípulos já pertenciam ao Senhor, a Deus. Tu me os confiou, ou me os confiaste, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Em outra versão ele diz assim: eles eram teus, tu os me deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Preste atenção, o discípulo, se for discípulo de Jesus, é preciso obedecer a palavra dele, para ser uma pessoa que se desenvolve. Aí no versículo 7 ele diz: Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Interessante. Por isso que ele disse: aquele que vem a mim, que o Pai traz a mim, o que o Pai trouxe a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, os discípulos foram dados a Jesus pelo próprio Pai. Agora eles sabem que tudo que me deste, vem de ti. O 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram que de fato eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Olha como isso é interessante. O discipulado como relacionamento. Aqui, numa maneira triangular, né? Eu vim de Deus, recebi de Deus, transmiti para você. E você creu em mim porque eu vim de Deus. Então, é interessante esse ministério de discipulado de Cristo, mas um ministério responsável. No versículo 12, a gente vê aqui que ele simplesmente se responsabiliza. Ele se responsabiliza pelos seus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Quando eu estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste, ok? Nenhum deles se perdeu, olha que legal, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Parece que o caso de Judas, já estava destinado à perdição. Será que especificamente não poderia ter mudado a história? Não, o texto diz que ele era filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Podia não ser aquele rapaz, o Judas, podia ser outro cara, mas o Judas ali é que se deixou ser usado por Satanás. Então ele foi destinado à perdição. Haveria de ter um que iria trair o Senhor. Sempre teria na história um que iria trair. Na sua história de vida não tem ninguém que ele traiu? Não tem alguém que você já ficou decepcionado com ele? Não tem alguém que você se frustrou com esse tipo de amizade? Mas nem por isso você foi antiético e disse: você é um traidor, você é fulano de tal que está me traindo. Não. A gente se afasta de determinados amigos que são traidores. A gente se afasta deles. Por que se afastando dessas pessoas? Porque elas podem nos trazer prejuízo no futuro. São pessoas que não têm um conhecimento de Deus, um relacionamento de Deus. Mas Jesus, simplesmente, numa ética fantástica, Jesus se manteve equilibrado, sabendo que aquele homem, há 3 anos e meio, acompanhando, estava traindo ele. Bem, vamos ver mais para frente. No versículo 15, ele valoriza muito os seus discípulos. Aqui no versículo 15 ele diz: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Outra versão. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele tem uma valorização, ele protege, ele guarda os seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos vivam bem. Esse é o ministério do discipulado de Cristo. Aí no finalzinho, no versículo 20, mais adiante, ele diz assim, preste atenção: minha oração não é apenas por eles,
Olha aí, ele delega autoridade. Minha oração não é apenas por ele, mas eu rogo também por aqueles que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Preste atenção. De quem é a mensagem pelas quais chegaram até nós para que crescêssemos em Jesus? A mensagem apostólica, a mensagem dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Se eles não tivessem escrito os evangelhos sinóticos, não tivesse escrito o belo evangelho de João, não tivesse registrado o que está, Lucas registra no livro de Atos, como é que nós iríamos crer? Paulo, tanto usado por Deus para escrever às igrejas, para manifestar as verdades bíblicas a uma igreja que estava agora desenvolvendo. Ele delega autoridades aos seus para registrar, para dar a eles a condição de multiplicar discípulos, através das autoridades que eles tinham recebido de Deus. Presta atenção nisso. Mas tem o versículo 24 ainda. O versículo 24 diz assim, ele simplesmente se acerca dos seus discípulos para ficar mais próximo deles, e ele diz assim: Pai, eu quero que eles estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque tu me amaste antes da criação do mundo. O que ele quer aqui? Mais uma intimidade, uma proximidade dos seus discípulos. Eu quero que eles fiquem perto de mim. Eu quero que eles participem da minha glória. Eu quero que eles vivam comigo. Para onde eu vou, eles estejam junto comigo. Isso, gente, é maravilhoso. Tem discipulador que não gosta de estar perto dos seus discípulos. Esse cara todo tempo está querendo ficar perto de mim. Você que é capacitador precisa falar isso aos seus multiplicadores. Eles precisam estar perto dos seus novos discípulos, para que essas pessoas sejam desenvolvidas na fé, que vão se arraigando na fé. Jesus nos ensina isso. Ele queria estar próximo dos seus discípulos. E a última coisa, ele queria compartilhar bênçãos com ele. Versículo 24. Vamos ler o versículo 24. Diz assim: a minha vontade é que, aonde eu estou, eles estejam também comigo, para que eles vejam a minha glória e compartilhem dela, porque tu me amou antes da fundação do mundo. Isso é o discipulado de Jesus com base em João capítulo 17. Eu gostaria que vocês olhassem bem isso. Esses detalhes são muito importantes, que nós precisamos fazer parte desse ministério de Cristo e usar essa estratégia para o discipulado. Agora, a característica do ministério de Paulo. Vamos ver aqui Mateus capítulo 20, versículo 28. Como Jesus mostra que seria o ministério apostólico e principalmente do plantador, né? Mateus capítulo 20, versículo 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Bem, o ministério de Paulo é totalmente diferente do ministério de Jesus, ou parece-me que são iguais. Jesus está dizendo que o seu ministério, do Filho do Homem, era servir as outras pessoas e servir a todos e dar a sua vida por eles. Vamos ver o que diz Paulo a 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Legal? Parece-me que se trata de serviço também. Tu faz, você faz,
Eu faço, você observa. Tu fazes parte e eu observo. Tu fazes tudo e eu ajudo. Tu acompanha o mentoreio e eu ajudo. E eu estou junto. A ação do novo líder, do plantador, é justamente fazer as coisas enquanto o outro observa. Ou fazer junto. Tu faz a sua parte e eu estou observando. Então o discípulo Paulino era justamente isso. Ele queria que outras pessoas fizessem, que houvesse uma multiplicação de discípulos. O que você recebeu de mim, você vai confiar a pessoas que sejam fiéis e idôneas. E estas a outras. E essas a outras. E estas a outras. Há um processo de multiplicação. Então tu fazes tudo e eu vou ajudar. Eu vou ajudar você a fazer. Isso são ações de um plantador, de um multiplicador, desenvolvendo o trabalho no campo. Ele precisa saber que as outras pessoas têm talentos e que podem disponibilizar aquilo que pode ajudar em alguma área desse grupo missional. Essa liderança, ela precisa não seja apenas pessoas arrependidas, mas sejam pessoas convertidas. Só arrependidos não é bastante, precisam se converter. Essa liderança tem que ser pessoas também batizadas. Os seus líderes não podem ser pessoas que não sejam batizadas. Seus líderes, que você tem líder em treinamento, então assim que você batizar essas pessoas, chame-o para ser um líder em treinamento, para você poder desenvolver esse trabalho do grupo missional e para o futuro ter uma multiplicação. Bem, isso acontece para o bem. Por quê? Porque se são pessoas arrependidas, também são pessoas que são servos. Em Mateus capítulo 28, capítulo 20, versículo 25 a 28, você vai encontrar que esse servo, ele se preocupou em alcançar o objetivo do seu Senhor. Trouxe muitas pessoas. Em Lucas capítulo 14, versículos 22, versículo 14 a 22, você vai perceber a história da parábola do banquete. Uma ilustração fantástica de um servo que leva os convidados a encher a casa daquele seu senhor, e a casa fica cheia. E aí ele diz, e ainda há lugar, e ele sai à procura de pessoas mais distantes, dos campos valados, mais distantes da comunidade, e enche a casa, e diz, Senhor, a casa está cheia. E quando o Senhor ouve essa boa notícia, ele fica alegre, porque no princípio as pessoas não quiseram ir participar do banquete, eram convidados especiais, mas os excluídos, todos foram convidados e participaram daquela grande festa. São servos que podem ser influenciadores. São também boas pessoas de exemplo. 1 de Pedro 5, versículo 1 a 4, nós encontramos que essas pessoas dão testemunho no meio da sua comunidade, da sua família, e podem ganhar sem palavras, apenas com testemunho. São pessoas humildes. Essas pessoas são humildes porque vivem e anunciam o Evangelho com simplicidade, vivem na fé e anunciam o Evangelho com fé. Em Atos capítulo 20, versículo 17 a 21, nós vemos que as comunidades comunicavam o Evangelho como um ato de fé, como um ato de humildade, e viviam uma vida simples. Eles empoderam os seus discípulos. Em 2 Timóteo 2,2, essa é uma referência que eu muito uso. Eles simplesmente dão condições, oportunidades, melhor dizendo, para pessoas que são capacitadas, que são fiéis e idôneas para se multiplicarem. E o texto já diz, de 2 em 2, você pode cuidar de 2 pessoas e se multiplicar mais rápido. São discípulos que se multiplicam. Em Atos capítulo 6, versículo 7, são discípulos que estão se multiplicando dia a dia. Indo para frente, olhando para o futuro de uma igreja que cresce, essa liderança vai se multiplicando, vai entrando membresia, se tornando líderes, e esses líderes vão formando novos membros fiéis, e esses novos membros se multiplicam. Nós vemos a base bíblica para a multiplicação de discípulos
em características de um discípulo multiplicador, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 3 a 5. Eu vou fazer a leitura do texto. 5 diz assim, gente, acompanha comigo aí. A minha Bíblia aqui é na linguagem de hoje. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Interessante. A escolha dos diáconos tinha um propósito. Nessa multiplicação de discípulos, nós vemos que pessoas surgem com novos talentos no grupo missional. E você, multiplicador, sabe que essas pessoas são talentosas e que no futuro podem não ser pastores, podem não ser evangelistas, mas dentro do grupo eles têm talentos que não podem ser dispensados. Podem ser diáconos que vão cuidar do serviço de compartilhar conforme a necessidade das pessoas do grupo missional. Então, olha aí, observe, interprete, aplique. É preciso ter diáconos, gente ao serviço do grupo missional, serviço que em outras áreas, você que é o multiplicador pode se dedicar à leitura da palavra e à oração. Enquanto você vai se preparando, você tem pessoas que podem servir dentro do grupo como discípulo multiplicador, porque ele vai ajudar você a desenvolver esse trabalho. Nesse terceiro ponto, nós vamos falar sobre ferramenta, multiplicação de novos líderes. Primeiro, para todos os membros do grupo de plantação, é importante que todo o grupo de plantação entenda que existe um processo no grupo missional. E esse processo, você que é multiplicador, recebe essas capacitações. Primeira capacitação, olhar, analisar a comunidade. Segundo, evangelismo para a plantação. Terceiro, o discipulado sem templos, que é um discipulado nas casas. Quarto, uma membresia comprometida, que é o nosso módulo 4. E 5, a liderança local. Nós estamos falando sobre essa, a liderança local. 6, a multiplicação estratégica. E 7º módulo, que termina então esse ciclo, mentoreio de novos plantadores. Bem, você precisa acompanhar. Nós temos 2 formulários aqui que você está visualizando nessa planilha e que você vai acompanhar isso aí no seu módulo, tá certo? Vamos para frente. Você precisa testemunhar de dons. Uma planilha é para você testemunhar dos dons que você tem. Você vai averiguar quais os dons que você tem. Então nós temos um teste aí para fazer contigo, tá? A gente vai descobrir, pega essa folha de teste, preencha ela e descubra quais os dons que você tem. E essa mesma folha de teste você vai fazer com o seu grupo missional, para descobrir quem é que tem dons e talentos específicos que podem ajudar na formação do grupo. Outra coisa, você vai fazer um teste, o segundo teste, é um teste de evangelismo. Também tem um formulário aí para você fazer. E a vista panorâmica das 7 habilidades que nós falamos para você, que faz parte da plantação da igreja. Segundo ponto, ponto de ministério. Nós vemos 4 pontos do ministério especificamente aqui nessa planilha. O ponto de entrada, de recepção, de capacitação e de ministério. Esse ponto do serviço de ministério, ele se envolve serviço com a comunidade. O ponto de entrada pode ser um trabalho que você possa fazer com ação social na sua comunidade, pós-pesquisa. Aí você tem novos contatos. Esses novos contatos que você fez lá naquela primeira pesquisa, no análise da comunidade, você não fez uma série de contatos, não é? Pois bem, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um serviço social com essas pessoas, alcançá-las dentro de suas necessidades. Porque na pesquisa você averigou que alguns deles estavam enfrentando dificuldades econômicas, faltou roupa, calçados, aí você vai agora só para doar. Essa é uma estratégia que a gente chama de ponto de entrada.
eles podem entrar no reino através do serviço que você faz para alcançá-los. A recepção deles, quando eles chegarem, você tem que ter grupos de discipulado para receber essas pessoas, para levá-los por idade e por sexo. Por que não? Idade e sexo. Porque muitas vezes tem um grupo de mulheres, a rede de mulheres, a rede de homens, a rede de jovens. Os jovens é bom que fiquem juntos, porque eles interagem. Não é bom separar os jovens, tá certo? É bom que eles estejam juntos. Afinal de contas, eles se multiplicam também quando começam a namorar e casar, né? Então, eles precisam estar juntos, ok? Mas grupos de mulheres, grupos de senhores, grupos de crianças também devem estar juntos, porque elas vão interagir entre si. E são grupos de discipulado. Aí você compartilha a comida. O que é isso, compartilhar a comida? É você convidá-los a fazer uma festa, um jantar, ou então você oferecer alguma refeição no final do grupo de discipulado. É muito importante fazer isso. Capacitação. Você precisa ter grupos de capacitação. Você que é capacitador, que esse módulo está sendo visto por você primeiro, você precisa reunir os seus grupos de multiplicadores. Porque você vai fazer grupos de capacitação para eles. Esses grupos pode ser um capacitador para até 10 multiplicadores, tá certo? Até 10. Mais do que isso, é bom você dividir grupos, porque você vai ter oportunidade de interagir mais com essas pessoas. E essas classes, por exemplo, desses capacitadores, você pode incluir também, por que não, aula de violão, né? De música. Você pode ensinar a esses multiplicadores uma aula de violão, porque você tem ali 30 minutos de aula, chama um músico profissional da igreja para dar aula de violão para os líderes de grupos missionais. Isso é interessante fazer isso. Então, várias observações você pode fazer, ensinando uma profissão às vezes para esse multiplicador poder desenvolver o seu grupo missionário. E o último, o ministério de ajuda. Olha, a gente falta muito isso nos grupos missionais. Um grupo missional tem que ter alguém que cuide só para ministrar a cura interior. Há muitas pessoas que vêm feridas para os grupos missionários e você precisa ajudar essas pessoas a serem curadas. Então precisa ter um ministério de ajuda, tá certo? Comece a descobrir isso. Se não tem no grupo missional, então procure na igreja pessoas que são fiéis e idôneas, que têm idoneidade, que têm fidelidade, que têm um senso de responsabilidade para ouvir certos problemas de pessoas que são feridas, por causa de um suicídio que pode ter acontecido no lar, por causa de uma separação que aconteceu, de um caso de depressão ou de angústia profunda. Essa pessoa precisa de ajuda, precisa de aconselhamento. Ou uma pessoa que saiu da sua família, ou se afastou da sua casa, ou saiu de uma cidade muito distante, veio para a sua cidade. Enfim, essas pessoas precisam de acompanhamento. E isso também é discipulado. Então precisamos de ministérios específicos dentro do grupo missional. Isso gera tempo. Demora algum tempo para que isso seja gerado, né? Então nós precisamos muito nos preocupar com esses pontos de ministério. Isso é a multiplicação de novos líderes, gente. A gente está tratando de um assunto sério e importante na formação de uma nova igreja. Nós chegamos no quarto item importante, que é a aplicação, plano de ação e metas. Bem, você vai desenvolver 3 lições no método indutivo sobre domínio próprio. 3 lições você vai preparar sobre domínio próprio para compartilhar com o seu grupo de plantação neste mês. Tá certo? Você que é multiplicador, essa é uma tarefa para você, tá? Você vai desenvolver 3 lições que falem sobre domínio próprio e vai compartilhar com o seu grupo de plantação nesse mês. Segunda coisa, você vai aplicar a ferramenta com os participantes dos grupos de plantações. Lembra das ferramentas para saber sobre dons e saber sobre talentos e saber sobre capacitação que a pessoa tenha para desenvolver o grupo.
Então você vai desenvolver 4 sessões de plantação de igrejas saudáveis, tá certo? E os membros do seu grupo de plantação. Você vai falar, vai dar uma olhada sobre as 4 sessões dos grupos de plantação de igreja. Como é que você vai fazer isso? Você vai reunir os grupos de plantação, isso aqui é especificamente para os capacitadores. Reúna os seus líderes de plantação ou multiplicadores e faça com eles as 4 sessões de igreja saudável. Bem, eu vou disponibilizar isso posteriormente para vocês, sobre igreja saudável, em PDF, para que vocês possam desenvolver 4 sessões com eles. Escreva uma lista de potenciais dos novos líderes. Faça uma lista dos seus novos líderes que vocês acham que têm potenciais. Essa é para um multiplicador. No seu grupo missional, deve ter um número de pessoas que você notou que tem talento. Você faz a lista desses nomes, chama eles para um treinamento para você fazer uma avaliação de dons e talentos que eles têm, tá certo? Você vai descobrir personalidade, temperamento dessas pessoas e poder trabalhar com eles com mais agilidade. 5. Prepare um devocional sobre amor ao próximo. Eu queria que você, multiplicador, sentasse com o seu grupo missional e ministrasse sobre esse tema, amor ao próximo. É muito importante que você entenda os 2 principais mandamentos, mas que eles estão interligados: o amor a Deus e o amor ao próximo. É aí que se cumpre a cruz de Cristo, o amor vertical e o horizontal. Mas todos eles estão totalmente ligados, os 2 estão ligados. 6. Siga contactando com no mínimo 10 pessoas. Faça uma lista de 10 novas pessoas que você pretende alcançar para o seu grupo missional. É preciso que essas pessoas não sejam as mesmas pessoas que você já contactou, sejam 10 novas pessoas. Você deve ter um círculo de influência e eu sugiro a você, sem ser nome de japonês, eu sugiro, que você faça o seguinte. Eu sugiro, sem ser nome de japonês, que você faça o seguinte, que você contate as pessoas que estão no grupo missional. Eles têm amigos, não tem? Então você pega 10 nomes e sugere aí um nome. Aí ele vai dizer, nome de fulano, ciclano, aí você vai anotando. Essas pessoas você deve alcançá-las, trazê-las para o grupo, tá certo? Porque assim é uma estratégia que você vai utilizando com as redes de influência que você tem no grupo. Prepare então o ABC. Terminou a matéria agora, você já prepara o ABC, o relatório do seu grupo missional. Já faça aí o relatório, entregue para o seu capacitador, que ele vai enviar para nós, então, esse relatório. É importante que esses relatórios estejam em dias. Se nós tivermos relatórios em dias, nós podemos ajudar aqueles multiplicadores que enfrentam dificuldades, ajudando eles, pelo menos por um período de 1 ano, a suprir alguma necessidade básica. Não é um salário, mas é uma ajuda, uma oferta que virá para ele depois de 10 meses. É preciso, ou 8 meses, melhor dizendo. É preciso que eles façam isso. Acompanhem, enviem os relatórios para a gente ver a assiduidade e como está sendo desenvolvido o grupo missional. Módulo 6, no próximo módulo, nós vamos falar sobre novos contatos e conversões e mais ainda sobre mentoreio, que eu acredito ser tão importante para a gente. Até o 7º módulo, que já está perto de terminar, todo esse compêndio que vai ser importante para você dar uma olhada. Isso aqui são estudos de capacitação que vão ajudar muito. Resumindo esses módulos, módulo 5, a nossa habilidade, a liderança local. Nós aprendemos nesse módulo sobre a liderança local, que precisamos descobrir novos líderes aqui no nosso grupo missional. A ferramenta que nós vamos usar, a ferramenta é uma ferramenta nova. Nós vamos ter uma lista de novos líderes em potenciais
que serão multiplicadores no futuro. E a nossa tarefa? A nossa tarefa é fazer uma lista deles e ver também o teste de talentos, de dons que eles têm, fazer esse teste com todo o grupo missional para a gente descobrir entre eles uma lista de líderes em potenciais que podem ser treinados. E esses líderes vão ser treinados e capacitados para desenvolver o trabalho diário do grupo missional. Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima aula estaremos aqui novamente com vocês em mais um módulo de capacitação. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade.